Essa metodologia que nós criamos, ela nos permitiu chegar ao nível de sênior em 9 dias, ao nível de gestor em 45 dias, e batemos essa semana o nível de executivo com 130 dias de trabalho. E vocês vão ver que não tem nenhum segredo. Na verdade, o segredo é o trabalho. Antes só de falar um pouquinho da metodologia, eu queria falar um pouquinho sobre visão. De fato, existiu muito trabalho nesses 130 dias, mas nós só conseguimos botar tanta intensidade na iGreen em virtude da nossa visão do futuro. O que nós enxergamos aqui para o futuro é o que nos faz ter tanta energia no presente. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, avaliem a visão que vocês têm. Como que vocês imaginam a iGreen para os próximos meses e para os próximos anos? É isso que vai fazer vocês terem tanto trabalho e tanta intensidade no dia a dia, porque não tem mistério. Nós iniciamos a nossa trajetória no dia 13 de maio, sem nenhum conhecimento, nem eu e nem a Manu, nós nunca tínhamos trabalhado com energia, não entendia nada, nunca tinha pego uma conta de energia para estudar, sem nenhuma carteira de clientes do nosso tradicional, nós não havíamos ninguém para contactar, que nós já havíamos trabalhado, então foi praticamente do zero mesmo. E ainda com um fator bem agravante. Nós somos de Porto Alegre e naquele momento que nós iniciamos o negócio aqui, nós vivíamos a pior tragédia da história do nosso estado. Eu e a Manu, a gente estava bem envolvido com questões de doação, de ajuda, e foi contactando as pessoas do nosso círculo social que nós começamos. E o que aconteceu? Logo na primeira semana nós percebemos que através somente do nosso círculo social, nós não íamos conseguir ter a velocidade e não ia ter a velocidade e nem a quantidade de clientes que nós gostaríamos para o nosso negócio. Foi aí que a partir da segunda semana, nós começamos com as prospecções na rua. E foi aí que de fato o nosso negócio começou a alavancar. Porque nós nichamos os segmentos que nós gostaríamos de atender. Praticamente quase todos os nossos clientes hoje vêm do segmento alimentício, que seriam restaurantes, mercados, bares. E foi a partir daí, como vocês olham nos nossos números, que o nosso negócio começou a tomar uma velocidade muito grande. Basicamente, de 33 clientes que veio da prospecção externa, no porta a porta, na rua, visitando o comércio, dia e noite, vieram 95 mil quilowatts de consumo contratado. E basicamente de 23 clientes que vieram através do nosso círculo social, vieram apenas 10 mil. Então, como vocês podem olhar, foi de fato o porta a porta que fez a gente chegar até aqui. Hoje, o nosso consumo médio por cliente é de 2 mil quilowatts, nós tivemos 78 clientes nesse período, e uma coisa que é importante, nós tivemos sempre um resultado muito constante. O nosso mês nunca variou muito de um para o outro, o que mostra que de fato essa metodologia tem dado certo. E eu queria aqui, para poder ser bem prático, separar 2 pontos que eu acredito que foi o que fez a gente ter esse resultado rápido. O primeiro são os números. Então, saibam que não tem nenhum segredo, eu não vou vir aqui hoje dar o segredo para vocês, que a partir de amanhã vocês vão cadastrar 10 clientes por dia. Não. Foram os números que nós conseguimos fazer que trouxe esse resultado. Se vocês analisarem o nosso funil, para chegar nesses 78 clientes, nós fizemos praticamente 1000 abordagens, o que daria mais ou menos uma conversão de 13 abordagens por cliente. Só que a lei dos números, ela tem um detalhe. Quando nós iniciamos em maio, o nosso número é em torno de 20 abordagens por cliente. E hoje, já é menos de 10. E o que eu quero dizer com isso? Com a prática, vocês vão ir melhorando. Tem que estudar? Obviamente que tem. Nós fizemos a iGreen Academy. Mas não adianta só ficar nos estudos.
Vocês vão ter que ir para a prática para aprender esse negócio. E outro fator, que os números vão lhe ajudar muito no processo. Além do resultado, os números eles vão lhe ajudar no aspecto emocional. Gente, esse negócio ele é muito simples. O que dificulta é o emocional. Então, quanto mais números vocês fizerem, mais fácil vai ficar para vocês controlarem o emocional de vocês. É muito diferente vocês ouvirem um não de um cliente quando você só tem mais um ou dois negociando. Esse não vai doer muito mais do que quando vocês tiverem 10, 15, 20 negociações em andamento. Hoje, quando a gente escuta um não do cliente, a gente não se abala, porque a gente sabe que vai ter mais outros 5, 10, 20, e se o outro falar não, não tem problema, a gente vai para o próximo. Então os números vão ajudar vocês a continuarem nesse negócio. Façam muitos números. E hoje, basicamente, esses números vieram através de dois tipos de abordagem. A abordagem presencial, que praticamente hoje eu que faço mais a parte presencial na rua, e a Manu faz a parte online. Trazendo aqui um pouco para vocês como que eu faço essa abordagem presencial, eu acho que antes de falar propriamente da abordagem, eu vou falar que o principal ponto hoje, quando eu chego num comércio para fazer o primeiro contato, eu sempre foco em achar a pessoa que toma a decisão naquele estabelecimento. Isso foi uma coisa que a gente não começou fazendo. Então a gente percebeu ao longo do tempo que muitas vezes o fato de eu falar com o funcionário inviabilizava o contato com o decisor. Então hoje, quando eu entro no estabelecimento, a primeira coisa que eu tenho em mente, eu preciso achar a pessoa que é responsável por aquele estabelecimento. E entrando em contato com ele, eu faço a abordagem. Basicamente a minha abordagem não tem nenhum mistério. Eu me apresento, bom dia, me chamo Alex, e hoje eu trabalho para uma empresa dos Postos BR. Por que eu gosto de citar o nome dos Postos BR? Porque é uma empresa que tem muita credibilidade no mercado, e também por um fator, porque hoje, que nem eu comentei, a gente atua muito no ramo alimentício. O proprietário do restaurante, ele pensa na hora, cara, o que esse cara quer falar comigo? Os Postos BR, o que tem a ver com o meu restaurante? E aí eu sigo. Hoje os Postos BR, que se chama Grupo Vibra, tem uma parceria com a CE Equatorial. A CE Equatorial é a distribuidora local lá de Porto Alegre. Com isso, nós estamos conseguindo uma redução no custo de energia de maneira gratuita. Essa palavra é importante sempre falar. E sem nenhuma mudança física no estabelecimento. Quando eu falo isso, eu fico quieto. E geralmente a resposta do cliente é que ele quer entender como. Me explica, como assim? Como vocês conseguem esse desconto? E eu digo, é muito simples. Hoje a minha empresa possui as fazendas solares, nós injetamos a energia na subestação aqui da CE. Com isso, você se tornando o nosso cliente, você vai começar a receber o boleto da CE com o consumo pago. Você só irá pagar os impostos, a iluminação pública e a taxa mínima no boleto da CE. Depois nós iremos gerar um boleto, lhe cobrando esse consumo pago, porém com 8% de desconto, o que daria praticamente uma conta grátis ao ano. É importante lá, obviamente que eu estou trazendo os números lá do Rio Grande do Sul, mas quando eu falo que praticamente uma conta grátis ao ano, ele dá muito mais valor do que às vezes só falar os 8%. E eu finalizo da seguinte maneira, lembrando que isso é de maneira gratuita e sem nenhuma mudança no fornecimento da sua energia. Nós só não conseguimos fazer essa solução caso o cliente possua o próprio painel solar. É o seu caso? Por que eu deixo para perguntar do painel solar no final? Porque muitas vezes no início eu chegava e já saía perguntando do painel. E aí logo em seguida eu dizia, não, nós temos aqui o painel. E eu pegava, virava e ia embora, não falava nada. Só que é muito comum entre os empresários ele ter mais de um estabelecimento. E também é muito comum, às vezes, ele ter o painel solar somente em alguns desses estabelecimentos. E com isso eu fechava muitas portas. Fora que empresário conhece empresário. Então, mesmo que talvez ele tivesse o painel solar em todos os estabelecimentos, ele poderia me ajudar indicando novos empresários. Com isso, eu já explico para ele que o nosso serviço não tem fidelidade, porém tem um prazo de injeção.
no caso lá do Rio Grande do Sul, de 120 dias para a Serra Equatorial. Então ele vai ter que aguardar esse período, e nós utilizamos isso muito forte nesse período, porque no verão, onde geralmente o cliente tem o maior consumo de energia. Então eu usava isso como senso de urgência. Se o senhor começar agora, o senhor ainda aproveita o verão. Assim como se em algum momento o senhor precisar trocar de estabelecimento aqui, o senhor vai precisar me avisar com 90 dias de aviso prévio sobre essa mudança. E assim eu dou prosseguimento. Ali eu já direciono ele para o fechamento, já explico os documentos que nós precisamos, já pergunto se ele tem ali com ele na hora. A grande maioria não toma decisão na hora, ele vai ter que consultar sócios, esposa, enfim, é muito comum. Porém, eu já explico para ele todo o processo. Caso o senhor seja aprovado, porque esses documentos vão para o estudo de viabilidade, então não lhe garanto que vão ser aprovados, o senhor vai receber um WhatsApp da nossa empresa, explicando tudo o que eu lhe falei hoje, sobre o desconto, sobre o prazo de injeção e sobre os boletos. Isso facilitou muito o processo, principalmente depois ali no sucesso do cliente. Tá? E aí nós direcionamos para o acompanhamento. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho aqui da abordagem online, mas eu vou deixar para a Manu falar para vocês, porque é ela que cuida dessa parte. Obrigado, Alex. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu vou estar compartilhando aqui, o nosso tempo ali está super curto, mas eu vou tentar trazer o maior conteúdo aqui para vocês. Na abordagem online, que nem o Alex falou, é uma abordagem fria. Então, ela exige números e quantidade. É 20, 30 mensagens que eu mando para ter alguns retornos. E como é que eu faço em relação a esses clientes? Eu busco no Google Maps, eu pesquiso estabelecimentos que eu gostaria que tivessem na minha carteira de clientes. Busco CNPJ, busco sócios e eu vou atrás deles nas redes sociais. Mando mensagem no Instagram, eu mando muita mensagem mesmo, pessoal, para ter alguns retornos. Mas, quando o pessoal retorna, é aquele cliente que é o meu cliente de público-alvo. Então, é pessoas com 7, 10, 15 mil quilowatts que vão estar querendo o serviço aqui conosco. Então, vale a pena. Como é que eu faço? Para trazer esse atendimento humanizado para esses clientes, eu sempre pergunto como é que eles gostariam que eu explicasse. Se é de maneira escrita, se é por áudio, se é marcar uma reunião. Na maioria das vezes, os clientes eles preferem uma explicação escrita. Todas as vezes que eu já saía mandando muitos áudios, eu via que os clientes eles não me retornavam. Então, é muito importante vocês terem empatia e se colocarem no lado do cliente para fazer a explicação ali do serviço. Só que nada disso adianta a gente fazer a melhor abordagem, a gente fazer os números, se a gente não tiver um segundo ponto que é super importante para esse nosso negócio. Eu diria até que a chave do sucesso para fechamento dos clientes para vocês é o acompanhamento. Que nem o Alex falou, 90% dos clientes a gente não vai fechar na hora. Então, requer uma gestão de tempo, de agenda, para vocês acompanharem esses clientes, vocês retornarem o contato com eles. E como é que a gente faz isso? Através de 3 organizações. Hoje, uma organização que nos facilita muito é a nossa organização de funil. Nós utilizamos uma ferramenta gratuita chamada Trello, que vocês conseguem acessar no computador, no celular, onde a gente gerencia esse funil de vendas dos nossos clientes. A gente sabe quais clientes a gente contactou, quais clientes estão na etapa de dúvidas, de envio de materiais, quais clientes faltam enviar documentos, quais clientes já estão com fechamento, quais que estão com consumo mínimo. Então, a gente tem uma gestão completa dos nossos clientes e dos nossos negócios. Porque, como vocês viram lá no funil, são mais de 161 clientes que estão em negociação hoje. Então, a gente precisa ter essa organização clara. A gente também, cada card lá dentro do Trello, a gente coloca as informações desses clientes quando eles nos passam. Login, senha, e-mail, foto do documento. Porque todas essas informações, eles nos passam pelo WhatsApp. E se o celular dá algum problema? E se a gente perde essas informações? Então, isso facilita muito a nossa gestão no nosso dia a dia, todos esses documentos ali no Trello.
Outras duas ferramentas que a gente utiliza de organização para esses nossos clientes é a organização de agenda e a organização da nossa carteira de clientes. A organização da agenda, a gente também utiliza a ferramenta do Trello hoje, e a organização da nossa carteira de clientes, a gente utiliza uma planilha do Google, onde a gente tem planilhado todos os nossos clientes, todas as informações desses clientes, até a data de aniversário dos nossos clientes a gente tem planilhado, para estar próximos deles, para criar um relacionamento com os nossos clientes. Então, a gente tem essa organização muito clara. Só que assim, para quem já trabalhou com vendas, sabe que o nosso serviço ele é ótimo. A gente leva um benefício para o cliente ajuda o meio ambiente, ele não tem que pagar nada por isso. A gente só tem uma única objeção, que é a confiança. A gente precisa passar a confiança para o cliente. Hoje, eu entendo que se um cliente diz não para mim, é porque ele ainda não confia em mim. É porque na cabeça dele ainda existe um risco dessa operação, que para ele não vale ele ter o desconto. Então, ele acaba optando por não dar andamento. E como é que a gente faz essa questão da confiança? Através de 3 pontos hoje. Primeiro, pela imagem. Então, a maneira de se vestir, a maneira de falar. Na nossa própria página do Instagram, a gente tenta se portar sempre de uma maneira super profissional, porque esse é o nosso negócio. Questão da transparência. Hoje, mais cedo, o jurídico comentou o quanto é importante nós sermos claros com as informações com os nossos clientes. Então, falar os prazos exatos para eles, não ter medo de falar que tem um início, que tem aviso prévio. Se algum cliente também comentar do Reclame Aqui, saber argumentar com ele todas as informações do nosso negócio. Isso traz confiança para os clientes fecharem com vocês. O outro ponto é as referências. A gente hoje utiliza muito lá em Porto Alegre, então as indicações de clientes e referências que a gente já tem na nossa carteira, a gente acaba utilizando. Olha, o fulano, o ciclano já são nossos parceiros. Isso facilita muito. Hoje a gente já tem vários clientes lá em Porto Alegre que nos ajudam muito nisso. Mas no início a gente também não tinha. Então eu lembro quando a gente fechou o nosso primeiro grande cliente, a gente falava para todo mundo: olha, aquele restaurante é nosso cliente. E daí ele ficava esperando e nós só falava aquele. E ao longo do tempo a gente foi criando mais e mais. Só um parênteses aqui, gente. Em relação às referências, eu acabei esquecendo de citar que além de nós termos nichado o nosso segmento de atuação, nós escolhemos alguns bairros da cidade para atuar. Porque a gente sabia que quando tu tem clientes próximos a ele, a chance dele fazer o serviço é muito maior. Então isso nos ajudou muito também. Fora a questão de nichar, também tem alguns pontos específicos para começar as abordagens. E agora o tempo está curto, mas finalizando, eu resolvi trazer uma frase que ela é muito importante para mim, ela está presente nos meus estudos, e eu gostaria que vocês lessem comigo essa frase, que é a seguinte: a escola de um líder é sempre um outro líder. Isso. Por que eu trouxe essa frase? Porque hoje, para vocês chegarem em cargos de liderança, vocês se desenvolverem, vocês precisam estar com as melhores pessoas. Vocês precisam se conectar com a liderança. Vocês precisam usar isso como exemplo. A gente tem diversas ferramentas aqui. O iGreen Academy, as lives. Então, assim, estudem, se dediquem. Eu e o Alex, a gente não tinha nenhum conhecimento desse mercado. E hoje, a gente está todo dia se desenvolvendo, buscando melhorar. Então, assim, estudem e também coloquem na prática, né? Porque de nada adianta ficar só na teoria. Vão lá, coloquem a cara a tapa, porque esse negócio, de fato, é revolucionário e a gente sabe que vai mudar as nossas vidas. E é isso aí, pessoal. A gente quer agradecer a todo mundo. Eu queria pedir para vocês nos seguirem na nossa página lá, Comunica iGreen, que a gente posta bastante conteúdo lá para ajudar vocês também. Obrigado. Obrigado, gente. E fica aí, gente, meu Deus.